Olá, estamos iniciando hoje mais um Conheça Mais, com os nossos convidados Adriano Manteço e Gastão Valente da Brazilian Capital. A Brazilian Capital atua como gestora e consultora de fundos imobiliários, sendo o principal player desse setor, com mais de 2 bilhões de reais sob sua gestão. Nosso objetivo hoje é falar um pouco mais sobre o mercado de fundos imobiliários, suas perspectivas e também falar um pouco sobre os fundos que chamam a nossa atenção, que são o Brazilian Capital Real Estate e o Brazilian Capital Fundo de Fundo. Adriano e Gastão, muito obrigado pela participação de vocês aqui na XP-TV. Gostaria de começar aí falando sobre a Brazilian Capital, falando um pouco mais sobre a Brazilian Capital, desde a sua origem até a sua missão atualmente. Ótimo. Então, a Brazilian Capital ela foi criada em 2002, uma empresa que tem foco exatamente na consultoria de investimento e na gestão de fundos imobiliários. Nós temos atualmente 10 fundos sob gestão, mais de 2 bi de ativos nesses fundos. Temos tanto fundos de CRI como temos fundos de fundos que investem em imóveis de renda. Temos também a consultoria de investimento do fundo Max Invest, que é um fundo que investe em flats em São Paulo, e temos também fundos de incorporação residencial. A Capital ela faz parte de um grupo, a BFRE, de 4 empresas. Além dela tem também uma companhia hipotecária, então a Brazilian Mortgage. Mortgage tem foco no financiamento para incorporadoras. Temos também a BM Sua Casa, financia compra de imóveis para pessoa física. Temos também a Brazilian Securities, que é uma securitizadora de recebíveis imobiliários, ou seja, todas com foco no mercado financeiro imobiliário. Bom, entrando mais especificamente no setor de fundos imobiliários, o que significa investir nesse setor hoje? Bom, é um setor hoje que está bastante, vem crescendo ultimamente, está sendo bem procurado pelos investidores, principalmente investidores pessoa física, que acaba sendo uma alternativa para quem quer investir em imóvel e não tem um volume de recurso para comprar a qualidade de imóveis que você encontra hoje dentro dos fundos imobiliários. Então permite que o investidor, com um investimento de 100, em alguns casos R$1.000 ou R$100, né, que é onde varia o preço de uma cota, tem até menores do que isso, ele possa ter acesso a esses ativos. Inicialmente, você tinha, a grande parte dos fundos eram fundos específicos para um único imóvel, geralmente um shopping center ou um prédio de escritórios que gera renda. Estamos já numa fase onde você já tem fundos de CRI, onde você tem fundos de fundos, né, que investem em cotas de fundos imobiliários, e você tem fundos também que investem em portfólios e não somente um único imóvel. E que é o caso de um dos nossos fundos, que a gente faz a gestão, que tem uma gestão ativa nele de gerar valor para o investidor. Ok. Quais são as formas de rentabilidade que o investidor tem ao comprar essas cotas de fundo? E por que ele é um investimento mais conservador que um investimento direto em ações imobiliárias? Bom, o rendimento do investidor é composto pelo rendimento mensal, que normalmente é atrelado aos imóveis, ou faturamento, no caso de um fundo de shopping center, podendo ele ser mais, digamos, constante, no caso de um único prédio, onde tem uma única locatária. Como se fosse um aluguel. Como se fosse um aluguel. Ou no caso de shopping, onde você tem uma sazonabilidade. Então, ele vai conforme o faturamento do shopping, onde no final do ano você tem um faturamento maior, acaba tendo uma distribuição maior. E outra parte da renda acaba vindo justamente pela valorização da cota. Então, a composição desses dois ganhos, na verdade, acaba dando a rentabilidade do investidor. Ele acaba sendo uma alternativa conservadora, né, por conta da distribuição mensal. Além de ele ser um ativo de natureza mais conservadora, que é o mercado imobiliário. Então ele está por trás de um fundo uma garantia real, alguma coisa que é feita de tijolo, né? E a vantagem pela distribuição mensal é que com o tempo ele acaba tendo esses rendimentos. Então mesmo que a cota dele acaba caindo, no final a somatória de tudo que ele recebeu acaba, em alguns casos, sendo superior à perda na desvalorização da cota. Então é uma opção
uma outra opção conservadora. Vai. É importante mencionar só que eu acho que para todo investidor, ele já teve alguma experiência em investir no mercado imobiliário. E ele sabe que não é fácil, ou seja, é algo que no nosso país isso está muito enraizado, ou seja, muita gente gosta realmente de investir no setor imobiliário, de ter um imóvel para renda, de saber que ele tem um bem, esse tijolo, né, que vale, que rende para ele, mas quem já investiu sabe que não é simples, não é fácil. Ou seja, a ideia de um fundo exatamente é agregar a facilidade a isso, né, e dele ter acesso a empreendimentos que ele não teria com um volume de recursos menor. Eu acho que você comparar ele com uma ação realmente fica... não é igual, quer dizer, eu acho que você tem realmente, no caso de um fundo, ele é bem mais conservador. Né? Ok. No meio de tudo isso, a gente teve a abertura de capital do BCFF, Brazilian Capital Fundo de Fundo. Foi um grande sucesso do mercado esse ano e queria saber de vocês o que vocês acreditam que seja o sucesso, que foi o sucesso dessa emissão e quais são as perspectivas aí para o Brazilian Capital Fundo de Fundo. O fundo de fundos ele tem como lógica, como conceito principal, fazer dentro de um fundo imobiliário aquilo que vários investidores já fazem, o que eles compram cotas de fundo e muitas vezes depois eles operam essas cotas, vendem com algum ágio quando isso ocorre. A ideia de pôr essa lógica dentro de um fundo no qual todo esse trade, toda essa compra e venda de cotas, esses ganhos são isentos, né? E que você tem uma gestão profissional nesse fundo foi o que eu acho que teve um grande apelo junto aos investidores. A gente criou esse fundo em 2010, inicialmente com uma emissão de 30 milhões de reais, e eu acho que o mercado acompanhou que esse fundo estava com uma performance muito boa, e essa nova emissão realmente foi um sucesso muito grande. Temos agora um fundo próximo de 150 milhões de reais, e a ideia é o quê? É você ter um fundo maior, exatamente para que ele fique pronto para acompanhar o próprio mercado de cotas de fundo que está cada vez maior. Então, é importante por quê? Porque ele tem como uma meta não só investir no mercado secundário de cotas, ou seja, ele aproveita oportunidades de compra de cotas que estão num bom preço, como ele também participa de ofertas primárias, né? Então, esse mix e também investindo em CRIs, que ele também faz, gera no fundo uma rentabilidade que é essa que nós estamos vendo nesses últimos meses. Então, resumidamente, foi a união da gestão profissional desse tipo de investimento e a participação, no caso, da eficiência tributária nos rendimentos também, que ele teria. Sem dúvida. Porque se o investidor replicasse isso, não conseguiria ter a mesma eficiência. Porque para o investidor pessoa física, todo esse rendimento que o fundo de fundo gera, a gente paga isso mensalmente para ele e isso vai isento como todos os outros fundos imobiliários quando você tem um fundo pulverizado como é o nosso fundo, né? Ok. Agora já falando sobre o Brazilian Capital Real Estate, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre aí, o funcionamento desse fundo, quais as vantagens dele e explicar um pouco mais sobre aquela meta de distribuição que ele tem. Bom, esse é um fundo que a gente espera, quer dizer, um fundo que ele é composto de uma política de investimento, onde busca que no longo prazo, ou seja, daqui 5 anos a gente vai ter uma distribuição maior e por conta disso vai existir durante o período reinvestimentos que vão ocorrer, né? Então, a política de investimento foi que no primeiro ano ia ter uma distribuição de 6, depois 7, 8, 9, 10 e depois 15 no quinto ano. Durante esse período, ele é um fundo que ele vai estar basicamente gerindo o portfólio de ativos dele. Então ele nasceu já com 12 ativos, um portfólio de boa qualidade, e dentro desses ativos tem uma série de oportunidades aí que é o que a gente vai trabalhar nesse período. Ou seja, tem a oportunidade de aumento de renda, com ajuste dos valores de locação ao patamar de mercado. Existem ativos que têm o potencial ainda de expansão, quer dizer, tem áreas lá dentro reprimidas que a gente pode explorar. Tem a
a questão de reciclagem, ou seja, o momento que um ativo entra num patamar que a gente acredita que ele já está maduro para a venda, realizar o seu ganho de capital e aplicar num outro ativo que possa dar mais renda para o nosso investidor. E o quarto segmento que a gente vai estar atuando também é um ativo que também a gente vai estar, é um fundo onde existe uma certa alavancagem, a gente vai estar constantemente monitorando essa dívida e melhorando a distribuição para o investidor, de forma que você capte esse recurso no mercado mais barato do que a rentabilidade dos ativos. Atualmente, o mercado de fundos imobiliários, a gente tem visto aí, como vocês mesmos mencionaram, crescendo bastante. Hoje tem diversos fundos sendo negociados em bolsa. O que vocês teriam para dizer para as pessoas que ainda não investem nesse setor e para quem investe ou vai investir, como fazer a escolha desse tipo de melhor fundo ou a melhor escolha dentro desse mercado? Importante sempre é o investidor primeiro ele entender o que tem como lastro, quer dizer, qual é o ativo que está por trás desse fundo. Pode ser um fundo de CRIs, pode ser um fundo de fundos, pode ser um fundo de imóveis de renda. Ele precisa entender, mesmo quando é um imóvel de renda, que tipo de imóvel de renda está lá. Ele precisa entender um pouco a lógica desse lastro que compõe esse fundo. Esse é um ponto. Outro ponto é ele buscar fundos, né, que a empresa que estruturou tenha um histórico já. Isso é muito importante. É um mercado no qual a experiência do estruturador, de quem está por trás dessa emissão, é muito importante dele ter a certeza de que ele vai ter a melhor estrutura de fundos possível. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês nos nossos estúdios aqui da XP TV e queria aí desejar sucesso para os fundos imobiliários que a gente está acompanhando bem de perto. Obrigado. Bom, pessoal, esse foi o nosso Conheça Mais sobre fundos imobiliários com a empresa Brazilian Capital. Ficou interessado no setor? Procure o seu assessor de investimento e até uma próxima oportunidade.